é legal falar da história da Torre de Babel, porque essa é uma dessas histórias que ficou na minha cabeça anos e anos e anos, desde que eu era uma criança pequena, e é um dos motivos pelo qual eu digo a vocês que eu tenho tanta dificuldade em enxergar o Gênesis como um livro histórico. Eu tenho enorme dificuldade, a Torre de Babel é um desses exemplos, a gente vai passar por outros, vai passar lá pelo Jonas, dentro da barriga do peixe, tem várias coisas aqui no próprio Gênesis, a gente falou muito sobre isso, e eu digo por quê? Porque eu não sei se vocês trouxeram aqui uma imagem da torre, do que era a Torre de Babel no programa passado, imagino que sim, que o Gerson tenha mandado, e eu tenho muita dificuldade de imaginar os povos antigos como sendo estúpidos. Pelo contrário, eu enxergo eles como muitas vezes mais sábios do que nós. E eles sabiam das limitações do ponto de vista de construção civil que eles tinham. E mesmo os povos antigos, que achavam que, sei lá, o céu estava a 2.000 metros de distância, eles sabiam que não havia tecnologia possível para a construção de algo muito alto. As pirâmides, ou todos os tipos de pirâmides que nós temos espalhados pelo mundo, e isso é um assunto muito interessante, por que você tem essa forma de construção piramidal espalhados aí por várias culturas, eles sabiam que não chegaria nem perto do céu. Mesmo com a visão de que o céu estava a 2.000 metros de distância, ou qualquer coisa do tipo, eles sabiam que não ia chegar ao céu. Esse é o motivo pelo qual eu acho essa história muito difícil de ser vista como um relato histórico. O segundo motivo é porque nós sabemos como surgem as línguas. Uma coisa que é bastante catalogada é o processo de transformação dos idiomas. Nós, por exemplo, nosso português, nós sabemos exatamente como ele veio do latim, as línguas latinas, as línguas germânicas, as línguas semitas. Nós sabemos exatamente como é o processo de transformação de um idioma. E você pode atribuir isso a uma interferência divina, mas, de um modo geral, é um processo natural. Toda vez que você tem o afastamento de povos, eles passam a se comunicar de forma diferente, e ao longo do tempo, e eu vivo dizendo aqui sobre o quão antigo é o texto do Gênesis, sobre o quão antigo eu acho que é o texto do Gênesis, muito mais do que 2, 3, 6, 10, 50 mil anos, quanto tempo vem essas, pelo menos não o texto, mas as histórias, a gente sabe que o processo de transformação de línguas é inevitável. É inevitável, né? Nós não falamos o mesmo português que os portugueses de Portugal e às vezes temos dificuldade. Essa semana eu fiz uma entrevista com o Sérgio Tavares e de vez em quando eu tenho que prestar atenção no que ele está falando. E a mesma coisa vai para os outros idiomas. E eu acho que as pessoas, de um modo geral, têm muita dificuldade, principalmente as pessoas que são estudadas, que têm um apego à ciência, ao pensamento racional, elas enxergam esse texto com muita dificuldade. Muita gente acha que tem que abrir mão da razão para poder viver o texto bíblico. E muitas vezes eu confronto pessoas inteligentes sobre o texto bíblico e elas dizem, olha, eu acredito que é histórico porque é uma questão de fé, mas elas não conseguem construir racionalmente por que elas acreditam que isso é histórico. E eu gosto de trazer sempre um outro lado que está se tornando, o Vladimir mandou hoje no nosso grupo, essa semana no nosso grupo, uma thread que me deixou assustado, quando o William Lane Craig, que é talvez o maior debatedor do mundo, alguém com quem vocês acham que eu debato bem, o William Lane Craig foi uma enorme influência para mim, um dos grandes teólogos, talvez o maior apologista, apologético, não sei como é que se chama isso em português, vivo, talvez seja o maior deles, foi chamado de teólogo liberal, só porque ele não tem uma visão literal e histórica justamente do livro do Gênesis do qual a gente está falando. E eu falo assim, mas tudo então virou teologia liberal, inclusive as coisas que antecedem, porque boa parte da interpretação talmúdica não era literal e histórica, então aqueles caras lá atrás eram teólogos liberais. Pois bem, eu estou dizendo isso porque eu sempre briguei muito com essa história. Sempre briguei profundamente com o Gênesis. E sempre briguei profundamente com a Torre de Babel. Mas hoje, a forma como eu vejo o que é mais verdadeiro? Se a Torre de Babel for uma história, for um registro histórico antigo, como uma tabuleta, como Gilgamesh, como uma tabuleta, um tabuleto egípcio,
que está lá um papiro que registra algo que aconteceu com uma civilização, ou se ele for uma história que é tão verdadeira porque relata algo inerente à natureza humana que nós vivemos absolutamente o tempo inteiro. O que é mais verdade? O que é mais poderoso? O que é mais inspirado por Deus? E quando eu vejo isso, eu tenho várias camadas sobre a Torre de Babel, não quero fazer um programa inteiro aqui sobre a Torre de Babel porque eu quero entrar no resto, mas o símbolo da Torre de Babel é, hoje, na nossa civilização, talvez a história mais importante que a gente tenha. Porque a Torre de Babel ela tem várias camadas, mas uma delas é de que ela é a natureza humana inerente de achar que nós temos, através do nosso conhecimento e da nossa capacidade, condição de tomar o lugar de Deus. Então, a urbis, né, a cidade, a ideia da construção da cidade, quando o homem sai ali da visão nômade e até da visão de vilarejo e começa a formar os pequenos, as grandes cidades, né, ela traz essa sensação. E eu não acho coincidência que hoje, e de novo eu não gosto de trazer política para cá, mas eu não acho coincidência que hoje, justamente nos conglomerados urbanos, onde as pessoas passam a comer Starbucks, cupcake e temaki, que essas pessoas se distanciem tanto de Deus. A vida na cidade ela é tão deslocada da realidade humana que você encontra no campo, que o ser humano ele se dota de uma autossuficiência. Eu não tenho mais que comprar, que caçar o meu animal. Eu vou ali no supermercado, no Publix, e compro ali a minha costeleta. Hoje eu comprei uma picanha, um wagyu espetacular. Eu não tenho mais que matar o boi, eu não tenho que ver como é que é o sofrimento. Eu não tenho que acordar cedo para tirar leite. Eu perdi o contato com as estrelas. Eu perdi o contato com as naturezas. A minha visão dos animais não é a do Discovery Channel, é a visão da Disney, onde os animais são bichinhos animados, com vozes e etc. Então, essa é a cidade de Babel. E nós vivemos Babel. Né? Nós vivemos Babel. Nós vivemos justamente essa desconexão e essa percepção de que nós somos suficientes. E Deus, assim como fez em Babel, é rápido em nos ensinar a humildade, quando nós realmente passamos por tribulações, assim como ele ensinou aos povos de Babel. Então, o outro aspecto interessante é a união daqueles homens, e é muito difícil que os homens se unam para fazer qualquer coisa. Essa semana eu estou vendo o quanto, mas toda vez que você tenta fazer qualquer coisa positiva, é muito difícil. E, no entanto, rapidamente, de novo, uma boa lição para essa semana, os homens maus se associam rápida e facilmente para fazer o mal, que é o que a gente enxerga em Babel. Então, para fazer um paralelo aqui, né? O Alexandre de Moraes diz que existe uma milícia digital. Eu falo, meu filho, se você soubesse o caos que é a direita brasileira para tentar fazer uma coisa positiva, você ia se surpreender. E, no entanto, os maus precisam de um telefonema para se unir e fazer uma coisa ruim. Então, a Torre de Babel é isso, é a união dos maus em torno da construção da arrogância humana. E essa arrogância humana não deixa de ser uma advertência contra todas as visões utópicas, e tem a ver com o livro, Vladimir. Eu sempre esqueço o nome, eu estou lendo no Kindle. Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis. Maravilhoso, maravilhoso. Que é Babel. É como essas visões utópicas de você construir uma estrutura tão grande, tão abrangente, que ela pode substituir até o próprio céu. Então, você vai distinguir nesse mundo a distinção entre a terra e o paraíso, o quão falhas são essas visões. Então, a Torre de Babel, onde todos se unem e falam a mesma língua num poder central, ela é o globalismo. Ela é o positivismo. Né? Ela é a confiança em si mesmo. Então, quando eu olhava o texto e via um Deus que olhava e falava assim, para que eles não sucedam,
eu vou misturar as línguas deles para que eles não sucedam. Eu ficava assim, mas que Deus inseguro é esse? Que figura é essa? Então quer dizer que Deus está atrapalhando a gente, porque senão a gente vai ficar que nem ele? Depois é que eu caí em mim para entender que esse Deus é o Deus da misericórdia. Que a discórdia entre os maus que ele cria é a misericórdia. E quanto eu queria, e quanto eu oro a Deus para que ele traga discórdia e Babel entre os maus. Hoje, a esperança do Brasil é o Babel entre os maus que acham que vão construir essa torre que vai chegar, vai levá-los ao próprio céu. E não deixa de ser um chamado para aqueles que não estão corrompidos, porque em um dado momento, alguns vão cair em si, né? Com a misericórdia de Deus, porque Deus, quando traz o caos na nossa vida, a tribulação, né? São Paulo diz que é na tribulação que a gente se fortalece em Cristo, né? Diz, acho que em Gálatas, na tribulação que a gente se fortalece em Cristo. Então, eu não sei, vocês imaginam que vocês tenham abordado o outro lado da moeda, que é o paralelo entre Babel e Pentecoste, né? A discórdia versus a união, e como a união em torno de uma utopia, e aí o autor do nosso livro lá, o David, está correto nisso, a união em torno de uma utopia é sempre falha. A única forma de você fazer isso é através de Cristo mesmo, é a única união real, né? Então, eu acho que Babel é um chamado à humildade, à engenharia social, a ideia de que, do princípio, inclusive contra o globalismo, contra grandes aldeias globais, e sim permitindo que as pessoas tenham a diversidade, a verdadeira diversidade, porque dessas multiplicidades de língua nascem diversidades, nascem pessoas com pensamentos diferentes, com soluções diferentes, ao contrário dessas estruturas sociais grandiosas que separam o cidadão comum daquele que está lá na Torre de Marfim. E é isso. Então, é um pouco do que eu imagino sobre a Torre de Babel. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Babel é o antipositivismo, né? Aí, coitado do Gerson, tá aqui, os militares vivem sendo acusados de positivista e o Gerson é um dos caras nada positivista. Meu avô também não era nada positivista, eu vivo falando assim, tá, o exército talvez seja justo dizer que tem muito positivismo dentro da visão do exército, mas os militares que eu conheço, quase nenhum é positivista. Então, o Gerson está um exemplo aqui. Mas para quem não sabe, a ideia do positivismo, a ideia do Augusto Comte, era que nós íamos ter tanto avanço técnico, burocrático, científico, que questão ideológica, e muita gente pensa assim até hoje, né? A questão ideológica ia ser suplantada pela capacidade do burocrata onisciente que ia construir e colocar o mundo numa verdadeira utopia. Essa é a Torre de Babel. Essa é a verdadeira Torre de Babel. Né? O que foi? O que é o Partido Comunista Chinês, se não a Torre de Babel? Aqueles que através do... Ou como eram os soviéticos, né, dirigindo cada pequeno detalhe da economia, eles vão edificar a maior economia do mundo, que vai ser superior à economia de mercado. É uma Torre de Babel. Então, esse texto, para mim, é um dos textos mais poderosos que podem existir e que eu acho, humildemente, tenho advogado aqui nessa direção, agora oficialmente como o liberal do grupo, porque o William Lane Craig é liberal, então eu também me sinto liberal,
como liberal do grupo, que não há necessidade de enxergar esse texto como um texto histórico. Eu acho uma pobreza enxergá-lo como apenas histórico.